paz, povo amado de Deus, bom dia a todos os irmãos que estão nos assistindo agora, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Aqui quem vos fala é o pastor missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você e trazendo para os irmãos mais 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. O programa É de Deus em sua vida, ele vai ao ar todos os dias, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, sábado, domingo e feriado, às 8 horas da manhã. Este é o nosso compromisso para trazer para os irmãos a palavra que cura, que salva, que liberta. E acredito que Deus tem honrado, através desse programa, muitos irmãos e tem feito muitos milagres. Eu acredito, porque este programa ele é feito para trazer para você o ensinamento e a sabedoria. Amém? Aqui quem vos fala é o pastor missionário É de Deus, repetindo mais uma vez, e dizendo para você que se você ainda não conhece o nosso programa, é a primeira vez que está assistindo, seja bem-vindo, seja pela Rádio Gospel 1000, que é a nossa rádio, que fica no estado da Paraíba e aqui no estado do Rio de Janeiro, ou seja, através do nosso canal, que é só você escrever lá, É de Deus, adorador é de Deus, cantor é de Deus, Gospel 1000, Rádio Gospel 1000, você vai nos encontrar, tá bom? Então, eu tenho certeza que será uma faculdade teológica para você. Aqui nós temos um só objetivo: trazer para os irmãos a palavra que cura, que salva e que liberta. Então já quero começar apresentando para você o CD do pastor missionário É de Deus. Aqui está o nosso CD. Se você ainda não tem, adquira. Apresentei alguém. Com certeza as pessoas vão te agradecer. São 11 canções abençoadas, tipo de forró pentecostal, forró, hoje chama forró gospel, mas estamos aqui para glorificar através da unção do Senhor, e esse CD ele vem abençoando muitas vidas, amém? Principalmente você que está me assistindo aqui do Nordeste, estamos na mesma visão, amém? Irmãos, deixa eu colocar aqui meu óculos, para que nós possamos abrir o manual do adorador e ler o que vai trazer hoje sobre o tema de hoje. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por que você sabe sobre esse assunto? Por que você acha que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Sodoma é uma cidade, Gomorra também, ok? Por que você acha que Sodoma e Gomorra foram destruídas? As cidades de Sodoma e Gomorra, quero começar assim, foram destruídas por causa da grande maldade do povo que morava naquelas cidades. Então, os seus pecados já não podiam ser tolerados, os seus pecados já não podiam mais ser aceitos, aos olhos do Senhor. E a destruição de Sodoma e Gomorra também serve como exemplo sobre a justiça de Deus. Nós vivemos hoje numa terra hoje contaminada, nós vivemos numa terra hoje que a idolatria, o pecado, não está diferente de Sodoma e Gomorra. E a qualquer momento, irmão, qualquer momento, essa terra vai ser destruída. Isso aí é sem dúvida, que a promessa de Deus ela é muito forte, ela é muito verdadeira. Não adianta, você está aí, você que diz que é estudioso, que é isso, que é aquilo, mas eu sinto muito dizer, você não sabe de nada. Sabe o que é nada? Nada. Quando se trata das coisas de Deus, você não sabe de nada. Teu estudo não vale nada. O que você estudou, a faculdade que você tem, não vale nada. Bem claro isso. Se você fosse realmente inteligente, você estava entendendo o que eu estou falando aqui. Vou repetir. Se você fosse inteligente, você estava entendendo o que eu estou fazendo aqui. Sabe por que você não é inteligente? Porque você não tem Deus na sua vida. O homem que não tem Deus na vida dele, ele é um miserável, pobre, nu. Ele pode ser um dos mais ricos do mundo. Mas ele não tem Deus, ele é um miserável. Se Deus pedir a vida dele hoje, ele está, vamos falar bem claro a palavra portuguesa, ferrado. Não leva a nada. Além disso, as pessoas vão desfrutar do que ele tem, do que ele deixou. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Simplesmente, só você pensar, Deus é bom porque ele não dá direito a ninguém, seja doutor, seja analfabeto, seja milionário ou seja pobre. Ele tira a vida e você
vira um verme podre, porque você não entendeu ainda o chamado do Senhor. Amém? Então, Deus, ele é muito bondoso e paciente, mas quando os pecados se tornam demasiado, ou seja, grandes, sem haver arrependimento, essa é a palavra, ele traz castigo. Mas Deus é amor, mas traz castigo? Claro que traz, irmão. Deus é amor, mas também a palavra diz que ele é fogo consumidor. Amém? Quem continua a pecar deliberadamente, vamos falar assim, corre risco de sofrer castigo repetindo. Foi isso que aconteceu com o povo de Sodoma e de Gomorra. Vamos falar de Abraão e Ló em Sodoma e Gomorra. Em uma certa altura de suas vidas, Abraão e seu sobrinho Ló seguiram caminhos separados, ou seja, tomaram destino separado, como você agora deve estar tomando um destino separado. Ló, ele se instalou na cidade de Sodoma, porque a região era muito fértil, né? A região era muito produtiva. Veja como era a cidade de Sodoma. Era uma cidade muito próspera, mas o povo da região era muito perverso. Era um povo que não tinha o amor de Deus, era um povo que não tinha compaixão de ninguém, era um povo mau, ou seja, um povo perverso, uma região perversa. Se você abrir comigo aqui em Gênesis, capítulo 13, versículo 12 e 13, diz assim: Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Você aí que diz que Deus não existe. Você que fala aí que Deus e nada é a mesma coisa. Cuidado. Cuidado. Preste atenção. O Senhor está pesando todos os dias. O Senhor é tão bom que Ele é misericordioso que Ele está deixando você me assistir. Olha que coisa bacana. Isso não é porque você é bondoso, não. Não é porque você é inteligente, não. É porque há uma ação permissiva do Senhor. Então, depois de alguns tempos, os habitantes de Sodoma e Gomorra foram totalmente derrotados em uma batalha, né? Todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, todos foram derrotados em uma batalha muito forte. Ló e todos os outros residentes foram levados a cativo. Olha só que coisa forte. Então, como as duas cidades elas entraram em guerras, né? Em batalha, e aí Ló, né? Com todos os residentes, foram levados cativos, porque Ló ele morava em Sodoma. Então vamos dizer que houve a batalha com Sodoma e Gomorra ganhou, né? Ganhou a batalha. E Ló, que morava lá na cidade perto de Sodoma, foi levado cativo junto com outras pessoas. Então, quando ouviu que tinha acontecido, Abraão junta uma tropa e salvou Ló, né? Junto com os outros habitantes de Sodoma. O rei de Sodoma ofereceu riquezas a Abraão, né? Em gratidão pelo seu carinho, pelo seu gesto, mas Abraão ele rejeitou, né? Ele rejeitou, recusou toda a recompensa daquele rei que veio oferecer a Abraão, né? Sobre a bondade que o rei entendeu. Se você abrir aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 23, diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os que o que você deseja. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor: Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo qualquer coisa, ou uma correia de sandália sequer, para que você jamais venha dizer que eu recebi
algo ou dei alguma coisa a Abraão. Veja só, então Abraão estava com esse pensamento. Então Abraão não queria se contaminar com as riquezas de Sodoma. Abraão não queria estar no manjare de Sodoma, para que não viesse realmente ser amaldiçoado e estar em obediência. Quero mandar um grande abraço, bom dia, Paz Senhor Jesus, a Ana Silva Bispo, a todos seus filhos, sua família, que Deus abençoe a sua vida. Irmão, em outra ocasião, o anjo do Senhor visitou Abraão. Vai vendo o que aconteceu quando a pessoa começa a ser leal. Ele visitou Abraão e lhe contou que iria investigar os crimes de Sodoma e de Gomorra e trazer castigo sobre o povo, sobre todo aquele povo que era perverso. Então Abraão pediu então por misericórdia pelas pessoas juntas que moravam na região. Se você ler comigo aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 23 e 25, diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Por isso, irmão, Deus disse que se encontrasse apenas 10 homens justos, não destruiria Sodoma e Gomorra. Veja o quanto a terra estava contaminada. Veja o quanto Sodoma e Gomorra estava destroçada, estava totalmente desobediente. Mas não havia nem 10 homens justos por amor a Abraão. Deus totalmente enviou 2 anjos para tirá-lo, Ló e sua família, de Sodoma antes da destruição, porque ele era o único justo neste lugar, né? Então Ló convidou os anjos, que se apareciam com homens, eles pareciam com homem para passarem a noite em sua casa, né? Então quando houve esse mandado do Senhor, logo apareceu esses 2 homens, né? Esses 2 anjos, para tirar Ló daquele lugar, porque Abraão tinha falado sobre as pessoas que eram justas, né? E tirar a sua família também, a família de Ló. Mas antes dessa destruição vinha a acontecer, não? Então, porque ele era o único justo naquele lugar. Imagina, uma cidade grande como Sodoma e Gomorra, só Ló que era a pessoa justa, né? Então Ló quando viu esses 2 homens, convidou, porque esses homens pareciam com um homem normal como ele, para passar a noite em sua casa, né? Então quando chegou a noite, todos os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló e exigiram que ele trouxesse para fora seus 2 hóspedes para serem estuprados, desculpa a frase. Então, imagina como estava a cidade de Sodoma e de Gomorra, né? Aqueles 2 homens vieram ali trazer um recado e cuidar da vida de Ló, mas os homens, quando viram esses 2 hóspedes chegarem, queria que Ló colocasse esses 2 homens para fora, porque eles não podiam entrar na casa de Ló, e para que estuprasse esses homens. Olha que natureza terrível dessas pessoas. Então daí você tira o quanto vem a homossexualidade desde esse tempo, né, que já existia os sodomitas. Então aqui em Gênesis capítulo 19, 4, 5, diz assim: ainda não tinham ido a deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, imagina, todos os homens, não era um homem só, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Bem claro, olha só, tem noção? Esses homens iam morrer. Imagina os homens que estavam querendo ter relação com esses 2 homens. A Bíblia fala aqui
que eram homens de toda aquela cidade, não só homens, como homens e jovens, né? Garotos. Então Ló tentou, na realidade, impedi-los, mas os homens se tornaram totalmente violentos. Então os anjos feriram os homens de cegueira e retiraram Ló e sua família daquela cidade. Então eles fugiram e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Para você ter a ideia, as pessoas eram tão astúcia, eles foram tão terríveis que eles pensaram que estavam lidando com qualquer visitante, mas eram 2 anjos de Deus, enviados por Deus. E ali os anjos fez com que todos ficassem cegos, aqueles que estavam ali para querer fazer o mal. Então, logo, Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Então veio um grande fogo e enxofre chovendo sobre Sodoma e Gomorra. Você tem noção do que é isso? Uma chuva de fogo e enxofre, destruindo tudo, acabando com tudo. Era fogo e enxofre. Aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 23, o 25 diz assim: quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e sobre Gomorra. Assim ele destruiu aquelas grandes e todas as planícies com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Para você ter a noção, né, como é que foi essa destruição, né? Na manhã seguinte, Abraão avistou a região de sua tenda e viu apenas uma densa fumaça subindo da terra. Imagina isso. Agora, quais foram os pecados de Sodoma e de Gomorra? Esse é o programa de Deus em sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. O povo, irmão, de Sodoma e Gomorra cometeram muitos pecados que levaram, né, à sua destruição, levaram à sua ruína. Eles não morreram apenas por causa de um pecado. Claro que não. Eles morreram porque abandonaram completamente o bem e a justiça. Você não vai morrer por causa do pecado, não. Acredite nisso. Você vai morrer porque você abandona totalmente o bem e a justiça. Quando você abandona o bem e a justiça de Deus, você começa a sofrer as consequências. Porque quando Jesus foi pregado na cruz, ele disse: olha, tudo já foi consumado. Então os pecados são perdoados, irmão. Nós temos essa porta para os pecados ser perdoados, mas quando você abandona o bem e a justiça, você começa a cometer um grande erro, né? Se dedicando por inteiro ao pecado. Você não quer mais entender a obediência do Senhor, você pretende entender a obediência de um maligno que traz para você. Entendeu? Então, alguns dos pecados de Sodoma e Gomorra que a Bíblia menciona são, primeiro, a violência, a imoralidade sexual. Ali em Sodoma e Gomorra era o mais que tinha. Era imoralidade sexual. Aprenda isso. Vou repetir. A maior hipocrisia, a maior violência que tinha naquela cidade de Sodoma e Gomorra era a imoralidade sexual. A homossexualidade. Olha só, coisa forte. Por isso que aqueles homens queriam estuprar, fazer relação sexual com aqueles 2 anjos. Era assim, estuprava todo mundo. Para você ter uma ideia, aqui em Judas capítulo 1, versículo 7 diz assim: de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. O que é antinaturais, irmão? É homem fazer sexo com homem, mulher fazer sexo com mulher. E isso a Bíblia fala bem claro aqui em Judas. Abra sua Bíblia, abra seu manual do adorador comigo, capítulo 1, versículo 7. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Então, não é diferente de hoje. Aí você que não entende a palavra de Deus, aí diz que Deus é amor e começa a se deitar um homem com homem, mulher com mulher. Isso, irmão, é totalmente abominável aos olhos de Deus. Bom dia, Bia Ron. Um abraço, Deus abençoe.
Estamos ao vivo no programa de Deus na Sua Vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A outra coisa que fez destruir Sodoma e Gomorra foi a falta de vergonha. Eles nem sentiam necessidade de esconder o seu pecado. É a mesma coisa. Hoje, o que é que está acontecendo hoje? Para você ter ideia, eu trabalho na cidade, no Rio de Janeiro, fui comprar uma pipoca. E na hora chegou lá, dois jovens, muito elegantes, de barba, bigode, e ficaram conversando, depois começaram a se beijar na boca. É o que está dizendo aqui agora a Bíblia. A falta de vergonha. Eles nem sentiam necessidade de esconder o seu pecado. Então tá assim. Foi por isso que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Se você abrir comigo aqui em Isaías capítulo 3, versículo 9, diz assim: o jeito como olham, testificam contra eles. Eles mostraram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Então, você que está me assistindo, você que está me ouvindo agora, presta atenção. Você não sabe a desgraça que você pode trazer para você mesmo. Por causa de uma pessoa, outros podem pagar? Claro que pode. Mas a Bíblia diz que em Sodoma não tinha nem 10 pessoas que respeitassem o Senhor. O outro item é a arrogância e o desprezo pelos necessitados. Se você abrir aqui em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4 e 9, diz assim, leia comigo, abra seu manual do adorador. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam aos pobres e os necessitados, eram ativas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas conforme você viu. Olha só que palavra forte. Viviane, Deus abençoe a sua vida, minha querida. Seja bem-vinda ao programa É de Deus na sua vida. São apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Viviane é lá de BH, Belo Horizonte, um grande abraço. Eu sempre estou fazendo aí eventos em Belo Horizonte, né? O adorador é de Deus sempre está louvando e adorando o Rei da Glória aí em Belo Horizonte, que maravilha. Quero voltar novamente em nome de Jesus. Então, irmão, Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa da perversidade, né? Do abuso, como é. Hoje, para você ter uma ideia, vou contar o Twitter, eu estava no metrô, peguei o metrô e na hora estavam ali duas meninas, bonita, rapaz, bonita mesmo, né? De repente, aquelas meninas começaram a se beijar na boca no meio do metrô, onde passa ali constantemente centenas de pessoas, irmãos. Então, por isso que Sodoma e Gomorra foi destruído, porque a vergonha já não estava mais escondida, a vergonha estava aparentemente aberta. Para você ter ideia que aqueles 2 anjos que foram lá na casa de Ló, levar o recado para Ló, os homens da cidade queriam estrupar aqueles 2 homens. Então eles faziam isso ao céu aberto. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por isso está escrito aqui em Ezequiel, ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas, ele está falando da cidade, nós somos filhos da cidade. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Eu não quero nem saber de Deus, eu tenho dinheiro pra caramba, eu tenho um carro novo, eu tenho uma mansão, eu quero saber de Deus. Eu escuto pessoas falar isso, irmão. Eu quero saber de Deus, rapaz, Deus não existe. Tá me entendendo o que eu estou te falando? É assim que as pessoas viviam, não é diferente hoje. Tem muita gente aqui no Brasil, destruiu Sodoma e Gomorra. Brasil não é diferente. A corrupção, a homossexualidade, a perversidade, coração mau, não é difícil de também Deus destruir o Brasil. Não, não é. Não é, irmão. Diz que destruir as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, pode destruir qualquer cidade que não estiver no bem da justiça. Então deixa eu falar uma coisa para você. A destruição, para você fechar aqui esse programa, a destruição de Sodoma e Gomorra também serviu como exemplo para todos. Por isso que nós estamos aqui falando. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas, um dia Deus trará castigo sobre todas as pessoas. Todas. Deus fará justiça.
Deus é Deus de justiça. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Essa é para você. Para você que ainda não entendeu o chamado do Senhor. Aqui eu não estou falando de religião, eu não gosto de religião. Aqui eu não estou falando de crente, eu estou falando de obediência, da palavra de Deus, de um servo de Deus, das pessoas que têm respeito. Porque a Bíblia diz aqui, fala comigo aqui no Manual do Adorador, que a cidade de Sodoma e Gomorra, elas investia na homossexualidade sexual, elas já faziam as suas imundícies ao ar livre. Não tinha como esconder. Então, os ímpios receberão aquilo que merecem, mas Deus também tem poder para proteger o justo. Então, procure se ajustar, procure ser justo na presença do Senhor. Deus populou e também poupa aqueles que o ama. Deus não quer que você morra, Deus não quer que você se perca. O pecado que os rodeia, com certeza, Deus quer te libertar. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 9, traz para mim e para você assim: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinha princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, irmão, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter o quê? Em castigo os ímpios para o dia do juízo. Irmãos, você não pensa assim não. Ah, se eu morrer pode jogar. Não é por aí. Se eu morrer pode jogar no lixo. Não, não é aí. Você pode morrer para mim, que eu não vou te ver mais na terra. E para Deus, você morreu? Não. A Bíblia diz que todos irão prestar culto ao Senhor. O que é culto? Prestar satisfação ao Senhor no juízo. E aí, como será? Aquele que está na maldade vai ficar na maldade. Aquele que está em libertação, em obediência, vai ganhar o galardão. Deu para você entender? É esse propósito que nós trazemos todos os dias aqui. Você às vezes passa 1, 2, 3 horas, 4 horas, 8 horas no WhatsApp, perdendo o seu tempo, curtindo algo que não edifica, que não traz conteúdo nenhum. Eu convido você para todos os dias estar nesse programa, às 7 da manhã. O programa É de Deus em sua vida. E se você perdeu algum tema, você vai lá no meu canal, É de Deus, adorador é de Deus, cantor é de Deus, você vai me encontrar. Pastor missionário é de Deus, você vai encontrar. É de Deus, você vai encontrar. E eu tenho certeza que é uma faculdade teológica para você. Amém? Que pena, já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Esse programa está no ar para todo o Brasil. No estado da Paraíba, que a nossa rádio é lá, a Gospel 1000. E aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu estou fazendo ao vivo aqui para você. Só para você tirar uma ideia da audiência. E nós estamos com 2 pessoas maravilhosas, a Viviane e a Ana, lá em Minas Gerais. A Ana mora em Patos, não é isso? Patos, não é isso? Patos, se eu não me engano. E a Viviane em BH, onde está conosco participando do programa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você, pela sua vida. Se você crer, você vai receber. Se você não crer, você não vai receber. É simples assim, irmão. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar comigo. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado a Deus por mais um dia chamado hoje no qual tem nos dado. Abençoa cada irmão que está do outro lado dessa tela, assistindo esse programa e recebendo o melhor de Deus. Ó Deus da glória, entra agora no meio desse povo, vai transformando a vida dessa pessoa. Essa mulher que não teve filho, Senhor, por uma ocasião falou que o médico falou que não podia ter mais. Eu quero declarar agora que Deus está restaurando agora o seu ovário, as suas trompas, está agora movimentando o seu corpo, está trazendo a energia positiva para o seu corpo, está cada vez mais florescendo. Oh, aleluia! Deus da glória, entra agora na mente, na veia, nos ossos, na pele, no cabelo. Vai, Senhor, restaurando essa mulher para que ela tenha saúde. Oh, Pai da glória, entra também no meio daqueles que estão enfermos. Vai no leito do hospital, Senhor, aquele que está clamando por uma cura. Oh, Deus da glória, visita aquele
aquele que está aprisionado. Oh Deus da glória, visita aquele homem que abandonou a sua casa, aquela mulher que abandonou a sua casa, que ela possa voltar, que eles possam entender e viver com uma família feliz. Oh Pai da glória, abençoa o vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente, dá cada vez mais o conforto espiritual, dá sabedoria aos jovens e adolescentes. Oh Deus, transforma a vida dessas pessoas que estão desacreditadas da tua palavra. Oh Pai, entra na minha vida, na minha casa, na minha garganta, nos meus projetos, no meu ministério, na Rádio Gospel 1000, nesse programa que tem abençoado muitas pessoas. Ó Pai da glória, faz o teu mover, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Muito obrigado. Fique ligado na Rádio Gospel 1000. Baixa o aplicativo, é só lá no Play Store, Gospel 1000. Você vai ouvir, é 24 horas no ar. Amém? É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo não esteja somente para todo sempre. Se você crê, você diga amém. É de Deus. Um abraço.